Mas galera, vou falar hoje sobre o tema da moda, o tema candente, que é direitos humanos. E que de um lado nós temos tantas pessoas clamando pelo reconhecimento da necessidade da manutenção dos direitos humanos, um apontamento, né, aquele dedinho apontando para os direitos humanos, e uma quantidade enorme de pessoas dizendo que tudo isso é mimimi, né, que esses direitos ditos humanos sequer existem. Ou que se existem é uma bobagem sem sentido. Primeiro, é preciso que nós partamos, afinal de contas, do que falamos, do que tratamos quando falamos essa coisa estranha chamada direitos humanos. Ou seja, todo humano tem direitos. Mas o que é isto? Veja, o que é isto, esse objeto, direitos humanos? Quando nós perguntamos, fazemos essa pergunta, já tem um problema candente, um problema assim avassalador, que é a objetificação. Ou seja, os direitos humanos não têm um objeto específico. Não é como tu dizer, apontar para uma caixa e perguntar o que é isto? E a pessoa diz, isto é uma caixa para guardar bolacha. Né? Não é possível. O direito, essa expressão direitos humanos, ela é um princípio, ela é um ideal ético que é uma diretriz que deve nos orientar sempre que nós vamos interpretar a realidade das relações humanas. Ao mesmo tempo que eu digo é um ideal, ao mesmo tempo que eu digo é um princípio, ao mesmo tempo que eu aponto para uma certa abstração, eu aponto também para a realidade. É inseparável. A ideia de direitos humanos e a realidade andam juntas, mas não se confundem. Por que não se confundem? À medida que as tecnologias avançam, que o trabalho avança, que as relações entre pessoas avançam, é preciso que se observe a dignidade da pessoa humana na medida que as coisas se modificam. Então, à medida que eu apontava que o trabalho X, na situação X, em 1900 e alguma coisa, era horrível, não poderia acontecer, agora essa situação desapareceu. Mas por quê? Porque agora nós temos a tecnologia, agora nós temos outras condições, nós temos ar-condicionado, olha que bacana, nós temos cadeiras confortáveis. Entretanto, novos tipos de sofrimento humano acontecem. Então, esse conceito que servia em 1900 alguma coisa vai ter que mudar agora para incorporar uma linguagem nova, relações novas, pessoas novas. Então, quando alguém aponta isto é o direito humano, já comete um equívoco. É preciso que se diga essa situação embasada em determinados princípios éticos, né? Embasada em princípios que historicamente foram se desenvolvendo e que apontam para a dignidade humana. Nesta situação, sob esse ponto de vista, a dignidade, eu posso tentar aferir essa relação para dizer se ela é problemática, se ela produz a dor, o desconforto, portanto, a indignidade da pessoa humana. Percebam que se cada vez que eu tento conceituar para a resposta o que é isto, eu estou reduzindo a amplitude. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, as coisas mudam e forçariam o conceito a mudar também. Portanto, é preferível deixar um conceito sempre aberto para o novo, como um norte que nos aponta, mas não diz qual é a chegada, nem diz como nós vamos chegar lá, mas aponta um caminho, que é a dignidade da pessoa humana, a diminuição profunda da dor, a diminuição profunda de todo o sofrimento que as próprias pessoas se autoimpõem nas relações. A guerra,
a pobreza, a miséria, né? Enfim, esses sofrimentos que podem ser evitados. Mas eu posso apontar, ou tentar apontar, mas no sentido de dizer aonde está o foco da preocupação dos chamados direitos humanos. O foco é a desigualdade. Aonde há desigualdade, né, é chamada a preocupação, é chamada a reflexão sobre a desigualdade. Em princípio, essa desigualdade deve ser sanada, deve ser equilibrada ou, pelo menos, mantida de forma a reduzir-se o desgaste, reduzir-se a dor, reduzir-se o sofrimento e a alegria de ser humano, de ser alguém racional que nasceu, já dizia Aristóteles, para ser feliz, não nasceu para o trabalho. Ele não nasceu para isto ou para aquilo, ele nasceu para ser feliz, seja lá o que for a felicidade. Então, onde há desigualdade, onde há o forte e o fraco, o rico e o pobre, quem come, quem não come, quem sabe mais, quem sabe menos, quem pode mais, quem pode menos, é aí que a reflexão deve acontecer. Como professor, eu posso dizer que o direito de um aluno, um direito essencial do aluno, é aprender a aprender. Olha que bonito, aprender a aprender. E o direito de qualquer ser humano é o direito de ter direitos, mesmo que não se saiba exatamente o que é isso, mesmo que esses direitos seja um ponto de vista crescente de amplitude. Portanto, falar sobre este tema sempre é um problema, mas um problema no sentido filosófico, não um problema no sentido de um empecilho. É um problema filosófico porque é um problema que deve ser equacionado, deve ser pensado, deve ser solucionado. Na verdade, eu diria um problema que se está solucionando, porque enquanto houver humanos, não termina essa discussão. Então, é um problema que está se solucionando. E na raiz, eu posso dizer que as relações humanas são relações problemáticas, né? São problemáticas nesse sentido, que devem ser sempre pensadas e minimizadas essas relações se elas forem no sentido de provocar a dor, o atrito e o sofrimento. Mas disse tudo isso para falar do efeito Bozo. Bozó, como é conhecido, diz que trabalha na Globo. Mas isso também não é uma coisa comprovada. O pessoal da Globo nega. Diz que é mentira. Mas o Bozó descobriu que o crachá da Globo abre algumas portas. E aí passou a viver em função disso. Mas o diabo é que, de repente, vai que tudo que ele fala seja verdade. O que nós podemos fazer? Eu queria... Você tem livro de autoajuda? Tem sim. Obrigada. Gostei desse vestido. Muito bonito. É seu ou é da casa? Obrigada, hein? Não quer conversar comigo fora desse vestido? Bom, aqui estão seus livros de autoajuda. Obrigada. Sabia que o Paulo Coelho, hoje, se fazer o caminho de Santiago, ele me consultou? Você percorreu todo o caminho de Santiago, é? Todo não. Eu peguei o atalho que passa por trás do Projac, passa ali pelo Big Brother, vira pra direita, vai dar lá no canto da minha sala, tem um lugar especial. Quer dizer que você trabalha na Globo, é? Eu na Globo mando. O efeito Bozo é muito interessante. Pode ser efeito Bozo ou efeito Bozó. Qualquer um dos dois, das duas expressões são válidas. Fenômeno Bozo ou fenômeno Bozó. Veja só, o que é esse fenômeno? Eu vou contar uma história rapidinha, né? A história do velho do saco.
As pessoas contam para as crianças que existe o velho do saco. E que, óbvio, é uma ilusão esse velhinho que sequestra crianças, que pega crianças, e aí cada adulto inventa uma história. Porque faz arte, porque não sei o quê. Cada um inventa a sua história, mas fala do velho do saco. Então essa criança um dia vê um cidadão, uma pessoa idosa, que recicla latas, por exemplo. E essa pessoa está passando com um saco nas costas. E a criança diz, olha o velho do saco. Quando a criança diz, olha o velho do saco, ela pega o imaginário, a fantasia, reduz aquela pessoa. Reduz. E quando ela reduz, ela já não sonha mais essa coisa toda. Ela sabe quem é, ela fixa. E outro fenômeno interessante. Dias depois, outro senhor ou outra senhora passa com um saco em situação similar e essa criança diz, olha o velho do saco. Ou um outro velho do saco. Oscila um pouco, ou é o mesmo ou é um outro. Ou seja, basta ver um objeto físico similar ao primeiro e agora a imaginação se reduz e ela fica fixada naquilo. O fenômeno Bozo é quando, ou o fenômeno Bozó, é quando a criatura diz assim, olha ali, aqueles dos direitos humanos. Quando ela diz, olha ali, e ela aponta uma notícia, aponta alguém falando que deve se ajudar Joaninha, Joãozinho da Silva, que sofre, a pessoa diz, aquilo ali, olha ali os direitos humanos, com uma cara de nojo, como se objetivasse, viu, é como o velho do saco. Quando vê a notícia, quando vê, enfim, N situações em que alguém defende alguém, em que alguéms defendem alguns, onde comunidades defendem outras comunidades, onde grupos defendem outros grupos, enfim, basta alguém defender a dignidade e soa uma luz vermelha, quer dizer, acende uma luz vermelha, e essas pessoas vítimas do fenômeno Bozo ali identificam. E não só identificam, quanto já definem. Olha ali, aqueles são dos direitos humanos, dos mimimis. Esses são aqueles que são covardes, são aqueles que gostam do bandido. Por que não levam o bandido para casa? Bandido bom é bandido morto. Olha que alegria, né? Então, reduz de tudo isso que eu falei antes, lá do início, o que é, a dificuldade de dizer o que é ou o que são os direitos humanos. Essas pessoas parecem que sabem. Identificam, reduzem, objetificam, tornam objeto, elas enxergam esses direitos humanos. Mesmo no plural, elas enxergam numa atitude e já ridicularizam, já se sentem ofendidas até. E por que tudo isto? Porque no fundo essas pessoas elas querem manter a desigualdade. Porque lá no início eu disse, a questão principal, aonde mora a reflexão sobre os direitos humanos é nas desigualdades. É preciso que essas desigualdades diminuam, essa é a preocupação. E quem é contra, abre aspas, os direitos humanos e fecha aspas, na verdade, no fundo, ela está querendo manter a desigualdade. E neste fenômeno Bozo, neste fenômeno estranho, que é pegar todo o universo abstrato e trazer para o senso comum, pegar tudo o que é assim, reflexão, tudo que é filosófico, sociológico, né, psicológico e reduz a um fenômeno, a uma pessoa, a um grupo, a uma ação, né, tudo com o objetivo de empobrecer. Entretanto, o primeiro empobrecimento que acontece é da própria pessoa que quer empobrecer o conceito, que quer empobrecer o sentido dessa ideia de direitos humanos. Ela se empobrece, porque ela esquece que ela é humana, que ela está numa sociedade desigual e que ao mesmo tempo que ela é desigual para mais em relação a alguém, ela é desigual para menos em relação a outro alguém. Entretanto, ela prefere uma espécie de culto, uma espécie de fé,
numa crença, ela prefere manter a diferença, porque ela crê que a diferença faz alguns serem mais e faz alguns serem menos, e o sonho dela é ser sempre mais, apesar do menos. E aí ela incorre no fenômeno Bozo, ou Bozó, como queiram. Abraço e até a próxima.